Olá você, meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um podcast Referência. Convido você a se inscrever, a curtir e ativar as notificações para estar acompanhando sempre o nosso trabalho. E o episódio de hoje conta com o apoio da Envimate, empresa especializada em fornecer soluções completas em projetos de reciclagem, tratamento de resíduos e movimentação de materiais. Trabalham com soluções móveis ou fixas, representam as marcas líderes mundiais em seus segmentos, com grande experiência, confiabilidade e conhecimento. E uma dessas marcas que a Envimate trabalha é a Comptech, que é uma empresa austríaca especializada em tecnologia e equipamentos para compostagem, desde 2020 sendo representada pela Envimate. E esse episódio também conta com o apoio do segundo encontro técnico de compostagem. É um evento que é uma troca de conhecimento sobre práticas eficazes e sustentáveis em gestão de resíduos. Durante os 3 dias, os participantes terão a oportunidade de explorar os mais recentes avanços, desafios e soluções nesse campo, que está em constante evolução. Palestras de renomados especialistas nacionais e internacionais e possibilidades de networking e troca de conhecimento. O encontro, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de agosto, na cidade de São Carlos, contará também com um dia de campo realizado na Embrapa, com demonstrações práticas de equipamentos e técnicas de compostagem. Então vocês que sempre acompanham o nosso programa já perceberam que hoje o episódio é bem especial. Hoje vamos tratar do assunto sobre compostagem. E para isso, contamos com 3 especialistas nessa área aqui que estão presentes em nossos estúdios. Vou apresentá-los aqui. Bem-vindo, Tomita. Muito obrigado pela participação. Também está aqui Rossana Baldanzi. Obrigado pela participação. E Vinícius Casselli, que está aqui ao meu lado. Gratidão por estar aqui. Eu vou estar apresentando as pessoas desse episódio. O Tomita é graduado e pós-graduado em Gestão e Tecnologias Ambientais, com ênfase em microbiologia ambiental. Mais de 30 anos de experiência em compostagem e consultoria agrícola na agricultura agroecológica. Rossana Baldanzi, formada em agronomia com pós-graduação em ciências do solo, servidora pública há 40 anos, chefe da divisão de licenciamento ambiental de atividades poluidora do Instituto Água e Terra, órgão ambiental do Estado do Paraná. E também Vinícius Casselli, engenheiro agrônomo e mestre em ciências florestais, diretor da Envimate, empresa especializada em equipamentos para compostagem e equipamentos para processamento de resíduos. E para começar esse programa especial sobre compostagem, quero fazer para você, Tomita, para a gente fazer uma pergunta para você, para a gente já colocar quem está nos assistindo dentro do nosso assunto, né? Sabemos que você tem anos de experiência, né, nesse mercado, mas para quem está nos assistindo agora em casa e não sabe, pode explicar rapidamente para nós o que significa compostagem em composto orgânico? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Obrigado, pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa deixar claro que compostagem, nós temos os tradicionais, os raízes, que consideram compostagem um processo mais simples, aquele que você põe resíduo no quintal, deixa ao tempo, e ele vira terra. Na verdade, tem uma técnica que a gente tem que enfatizar. E, durante muito tempo, isso era visto como somente uma atividade agrícola e rural, que era a transformação por objetivo agrícola num produto para substituir um adubo ou formular um adubo a partir do esterco, a partir de alguns materiais que existiam na área rural. Então, era uma forma muito simples de enxergar e que muitos acham que a compostagem é só isso. Atualmente, graças à legislação, isso vem mudando, porque se trabalha muito os resíduos da agroindústria, dos resíduos urbanos, os resíduos de vários segmentos, inclusive da própria área florestal, onde é importante você transformar isso e minimizar o olhar da dependência de alguns produtos altamente químicos, e você formular organicamente
a transformação desses resíduos num produto líquido com produto de oportunidade. Então, o processo da compostagem é um processo de transformação desses materiais orgânicos a partir de micro-organismos, transformando eles, seja num produto que pode trazer fertilidade ao solo ou melhorar o sistema físico do solo. Então, tem uma maneira muito mais abrangente, desde o simples, que pode ser o seu jardim, o seu vaso, até grandes áreas de produção em grandes escalas. É isso que a gente vai trocar uma ideia aqui, né? Falar de grandes escalas. É isso mesmo, Vinícius? O Brasil, como que está nesse processo? Perfeito. O Brasil, sabe, ainda assim, a gente está engatinhando quase parado em relação ao país europeu, com uma oportunidade gigantesca. Isso aí, a necessidade de nutrientes que o solo tropical precisa. Então, dá para a gente unir essa necessidade com a oportunidade que tem no mercado hoje para transformar resíduos agroindustriais em compostos orgânicos. Você pode acrescentar minerais, fazer isso de um composto orgânico mineral, um fertilizante orgânico mineral. Então, tem várias opções. Aproveitando um pouco a fala do Tomita, o processo de compostagem em si, ele é muito antigo. Porque hoje, com a ciência, a gente sabe o porquê da compostagem, como é feito, o que acontece no solo, como é feita a quebra do carbono. Porém, você pega tribos na região da Amazônia, Terra Preta e Índia, muito antigos. Se a gente consultar na internet, o que esses povos sabiam? Que se eles colocassem dejetos, animais, vegetais em determinada área, essa área produzia mais que a outra. Então, eles já tinham isso em mente, que o processo, eu voltando nutriente para o solo, esse solo devolve na produtividade daquela cultura que vem a plantar. É claro que hoje, com ciência, com estudo, você consegue entender o porquê disso, mas essa prática já é muito antiga na humanidade. Compostagem como uma receita de bolo. Como que é? Eu costumo brincar com o Tomita eu sempre falo, a atividade bacteriológica ou fúngica está no nosso dia a dia em várias vertentes, seja tratamento de água, seja várias. Em casa, ou quem gosta de fazer uma cerveja, hoje está na moda fazer a cerveja, como que chama? Artesanal. A gente está trabalhando com alimento e ser vivo, uma bactéria. E o produto final tem a cerveja, eu tenho o pão, eu tenho o bolo. Nada mais é do que o composto. Eu tenho um alimento que é uma fonte de carbono, vegetal, origem animal, uma bactéria que vai consumir aquele carbono, quebrar aquilo e transformar num material mais estável que eu vou utilizar o nutriente daquilo. Então, a relação que eu sempre falo é o seguinte: dá para fazer bolos de várias formas, mas igual o bolo da nossa avó, é difícil, porque a nossa avó tinha paciência, ela mexia e dava um bolo gostoso. Os ingredientes eram os mesmos da nossa avó, só que hoje já não faz põe na batedeira, bate, não deu certo o bolo. Não deu porque pulou uma etapa. Aquela etapa de você sempre mexer, misturar e deixar a bactéria fazer o trabalho. Então, eu sempre levo a isso. Essa atividade com bactéria e fungo, a gente tem no nosso dia a dia em vários exemplos. E a atividade com compostagem nada mais é do que isso. Né? Ok. Maravilha. Tomita, quais resíduos podem ser transformados em composto? Na verdade, os resíduos orgânicos, todos, podem ser transformados em composto. Existem técnicas, existem formas, existem métodos. Mas as pessoas costumam separar ou denominar resíduo orgânico que tem umidade, o que é urbano, e os outros não são resíduos. Na verdade, o que vem, seja da agroindústria, seja do processo industrial que caracteriza essa parte úmida de putrefação, de mau cheiro, na verdade, eles são os primeiros indícios de ser orgânico. E mesmo a poda de árvore, tem gente que fala que poda de árvore triturado não é resíduo orgânico. Ele também entra na classe do resíduo orgânico com uma consistência, como o Vinícius colocou, uma condição de carbono, de fibra, de condições aí molecular que é um pouco diferente, é só isso, mas tudo é orgânico. Eu costumo dizer que tudo é compostável, o que muda é a técnica, é o blend ou a mistura do bolo, que conforme o processo você precisa de mais de um e menos de outro, ou conforme consistência você precisa fazer o arranjo adequado para sair um bolo gostoso. Rossana, como que vocês lá no IAT, né, que é o Instituto Água e Terra, já estão trabalhando, ou como que está essa visão do setor de compostagem? Então, assim, a compostagem para nós é considerada uma tecnologia consolidada, validada,
ela faz parte das resoluções até como anexo, né? Perdão. Então, assim, ela é considerada uma destinação ambientalmente adequada, mas, assim, é muito limiar a diferença para não ambientalmente ou ambientalmente inadequada. Por isso que, por vários motivos aí que já começou a aparecer, né? A questão de resíduos, saber quais resíduos que vão poder ser compostáveis, né? Compostados, perdão. E esse é um dos primeiros entraves que a gente tem dentro do órgão ambiental, porque os resíduos para nós é muito mais interessante que seja compostado e seja reciclado na forma de um composto que vá ser utilizado como fertilizante orgânico do que ir para um aterro, né? Então, esse é o problema, né, Vinícius? Você sempre fala, né, que você fica espantado com grandes empresas que utilizam o lixo orgânico ainda no aterro, né? E como que esse mercado ainda precisa entender mais sobre compostagem? O nosso mercado, né, florestal, celulose. Vou citar o mercado agrícola em geral. Agricultura, silvicultura, é inadmissível uma atividade onde você dependa do solo, você ter um material de qualidade que aquilo possa virar um composto, você tratar aquilo como lixo, como resíduo. Aquilo é matéria-prima. Então, assim, é inadmissível confinamentos de grande escala, produzir uma quantidade gigantesca de resíduo que pode ser transformado num composto de boa qualidade, que não volte para a pastagem, que não volte para o solo. O maior ativo de uma empresa agrícola ou de uma empresa florestal hoje é o solo. Então, se eu não tratar ele bem, se eu exaurir esse solo, eu vou gastar cada vez mais. E eu tenho a condição para melhorar isso aí dentro de casa. Só que eu não posso achar isso que é um passivo, é um lixo. Eu tenho que transformar esse resíduo numa oportunidade. Isso não é difícil. Como o Tomita falou, a Rosana vai explanar depois para a gente. O processo de compostagem, ele não é complicado. Ainda mais em larga escala, a pessoa fala larga escala não é difícil. Não, é mais fácil ainda do que pequena escala. Então, e isso tudo está dentro de uma empresa florestal, de uma empresa agrícola, não preciso trazer nada de fora. Eu posso enriquecer com fertilizantes minerais de fora, se eu quiser, transformar num produto de melhor qualidade ainda. Mas em vez de jogar de qualquer forma no solo, eu posso tratar, posso mineralizar, posso fazer um composto orgânico, aí sim eu volto para o solo. Então, não é uma crítica, eu digo que é uma falta de oportunidade todo mundo enxergar que o resíduo orgânico numa empresa dessa é custo, é um passivo. Não, é oportunidade. Não está sendo encarado da forma como deveria. Vou deixar aberta a pergunta para vocês três, assim, o que falta, então, para as empresas, para o PJ, né, as indústrias, sim, enxergarem melhor essa oportunidade da compostagem? O que vocês acham? Quem que pode falar? Bom, vou passar a minha experiência, né? Tem muito do idealismo de quem está na gestão da empresa. Esse é um primeiro. Mas também tem um segundo momento, quando ele enxerga só como custo. Quando ele enxerga como custo, ele não enxerga oportunidade. Aquele que hoje o resíduo ele vale ouro. Tem lugares que ele prefere tratar o resíduo e transformar numa oportunidade mais do que o próprio produto que está sendo gerado. Quando ele enxerga isso, ele consegue, na verdade, potencializar o valor econômico da própria empresa naquilo que é um problema em solução para o mercado. Tem muitos resíduos hoje que são mais soluções do que o produto primário. Quando a cabeça começa a imaginar as oportunidades, várias empresas criam grupos corporativos a partir dessas oportunidades. Se a gente analisar nosso dia a dia, o próprio sabonete, ele nasce de um princípio de resíduo, que é a gordura vegetal, a gordura animal que se transforma num sabonete, que se transforma em um outro produto. Quando você fala então, a compostagem passou a ter um olhar, talvez ainda não no potencial dele, mas ele passa a ser uma oportunidade porque um dia falou que vai acabar alguns minerais porque a guerra da Rússia com a Ucrânia impedia a importação de alguns minerais, então buscou-se alternativas com viabilidades econômicas. Então precisou surgir um argumento para enxergar a oportunidade que tem no próprio país. Há algum tempo atrás nós não importávamos minerais, nós criávamos soluções. E muitas das vezes essas soluções que a gente acha que é só o mineral, ele tem uma composição que o solo que tem vida, ele precisa de outros elementos além do próprio mineral. É a mesma coisa que o ser humano.
Nós não precisamos, se nós vivêssemos só de minerais, a suplementação seria suficiente. Nós precisamos da fibra do vegetal, da saladinha, dos minerais que tem no próprio feijão, que se a gente, né, esse debate se a gente come mais feijão, menos feijão, que tem na composição dele. Então tem algumas coisas que o solo é igual à formação do corpo humano. Ele tem alternativas e soluções que a própria vida, o cotidiano pode oferecer. E os resíduos potencialmente são essas soluções. Vinícius, pelo que eu estou entendendo aqui, o mercado de compostagem ele é muito parecido que a gente discute muito no setor florestal, né? Você que também é um profissional da área florestal há muitos anos, porque a floresta é um produto ecologicamente sustentável porque nunca vai acabar, se você cuidar. É verdade, tá certo o meu raciocínio, se a gente ficar dependendo de fertilizantes, o fertilizante é um produto finito, e a compostagem não. Seria isso? Compostagem é um produto para frente, para o futuro? Teremos isso para sempre? Interessante quando a gente fala que a fibra de celulose de eucalipto, pino, ou o carvão vegetal de eucalipto é um produto onde você tem um ciclo do carbono completo, ou seja, a geração é consumida, ou seja, mas tem uma parte grande aí que é o resíduo que também tem carbono, que não está nessa conta do ciclo interessante que todo mundo prega. Então, assim, eu estou gerando resíduo, base de carbono. Isso está gerando metano? Está gerando gás carbônico? Isso então, poderia ser mineralizado e voltado para o solo. Aí sim eu fecho todo o ciclo que eu prego de sustentabilidade. Então, assim, é uma crítica do seguinte, a sustentabilidade para mim não pode ser porcentagem. Ou você é sustentável ou você não é. Não pode ser uma parte do seu processo, essa aqui eu não sou sustentável. Então por que o pessoal trata o resíduo orgânico hoje de uma forma marginal, de uma forma como assim, rejeito? Não, isso é uma excelente oportunidade. Agora, o Tomito falou uma coisa assim, fantástica. Você não constitui um organismo sadio só de suplementação mineral. Você tem várias coisas. E o solo nosso, ainda mais solo tropical, bem temperizado, você tem uma necessidade de matéria orgânica gigantesca, muito mais que solos temperados. E a matéria orgânica é fundamental, a matéria orgânica é base do solo. A matéria orgânica é resistência no nosso corpo. Você pega uma pessoa sadia e uma pessoa não sadia. Uma é mais suscetível à doença, à gripe, do que a outra não. Porque é um organismo mais sadio. E um solo sadio, ele tem que ter matéria orgânica, ele tem que ter outras coisas, não só os fertilizantes minerais. Questão de aeração, questão de retenção de umidade, questão de capacidade de troca catiônica, tem várias funções que a matéria orgânica desenvolve no solo e é fundamental para o solo. E hoje, só a reposição mineral, você está exaurindo esses solos. Então, a conta chega. A conta já chegou para muitas empresas. Mais e mais caro produzir numa mesma área. Vou citar a cultura da cana-de-agrícola no estado de São Paulo. Você tem áreas com mais de 30, quase 40 anos de cultura de cana, está deixando esse solo arenoso. Você está acabando com o solo, com a estrutura que o solo tinha. Então, quer ver um exemplo para a agricultura? Por que o plantio direto entrou no Brasil de uma forma assim que ninguém mais discute plantio direto? Plantio direto é uma forma assim, já faz parte da agricultura brasileira. O que é? Manutenção de resíduos de colheita no campo. Isso é matéria orgânica, isso é estruturação do solo. Isso eu posso trazer para a cultura de cana, para a silvicultura, para outras culturas também. Assim, ele pôs um ponto interessante. Assim, esse choque do conflito Ucrânia-Rússia despertou para temos quantidade, temos condição, dá para a gente minimizar um pouco. Eu acho que a Rosana vai falar um pouco sobre isso, mas vou dar um exemplo aqui. Grande parte dos nossos minerais, eles estão indo para a água. Eu vou entrar num tema, Rosana, se você puder falar depois. Não, pode até já, assim, fica à vontade. As áreas, rios, lagoas hidrelétricas, onde você tem grandes represas de água, a quantidade das plantas aquáticas, que a gente chama, são as macrófitas, está explodindo. Por que está explodindo? Porque mais e mais nutrientes estão indo para a água. Então você pega uma planta aquática, que ela está vindo mais nutriente para ela agora, ela falou, opa! Então assim, olha a dispersão que a gente tem do nutriente, sendo jogado fora, sendo que a gente tem esse resíduo e pode voltar nutriente para o solo. Então a conta é essa, assim, a gente está deixando a torneira aberta de um lado e a oportunidade está na cara. Como que o estado do Paraná está vendo isso? A resposta, assim, que a compostagem, ela é um processo orgânico. Sim.
Mas a gente vê muito esse plus que acontece hoje em dia usando, por exemplo, o resíduo que é gerado em quantidades elevadas, por exemplo, as cinzas de caldeira. Toda indústria tem caldeira e ela utiliza biomassa para queimar. E ela vai gerar um resíduo que são as cinzas. E essas cinzas já estão mineralizadas, mas ela pode entrar, né, nesse processo de compostagem até para dar esse plus de magnésio, de alguns elementos que, então, a compostagem, assim, ela aceita, e não precisa, aí você me corrige se eu estiver errado, mas não precisa ela participar desde o começo, mas lá no final pode entrar esses resíduos para dar melhorar a qualidade com relação a alguns elementos minerais. Perfeito. Né? Agora você me só pergunta. Não, como que está essa visão no estado do Paraná? Assim, aqui, porque você representa o órgão. Sim. Como que está essa preocupação com a compostagem, as indústrias do Paraná, como que estão? Então, assim, resíduo existe e a destinação final, como compostagem, como eu falei, é uma excelente solução. A questão que nós encontramos hoje é que os empreendimentos instalados no estado do Paraná, poucos estão operando adequadamente. A questão que, assim, que a gente tenta entender, o empreendedor que está numa compostagem, ele vai ganhar, ele vai monetizar com o resíduo que está entrando, ele vai cobrar da indústria para receber esse resíduo. Ou ele vai ganhar dinheiro vendendo o composto. Às vezes a balança não fecha. Então, o que a gente constata muito? Muitos empreendimentos de compostagem recebendo mais resíduo do que pode processar, aí gera um passivo ambiental grande, ou não atende os critérios para fazer essa compostagem, que é simples, né, Tonita? Meu Deus, a gente fica, meu Deus, é tão fácil, mas às vezes a questão financeira, ela vem em primeiro lugar do que você fazer uma coisa bem feita. Não está preocupado com a qualidade do composto final, está preocupado em ganhar dinheiro cobrando das indústrias para receber esse resíduo. Então, isso para nós é um entrave. Hoje em dia, é o que mais está complicando. E daí temos regiões no estado do Paraná, na região oeste, por exemplo, onde tem onde se concentram as grandes agroindústrias, né? Frigorífico, laticínio, bovino, peixe. E não tem para onde mandar esse resíduo. Aí eles querem mandar para a compostagem, mas os empreendimentos que estão lá estão com problemas seríssimos, ambientalmente falando, estão quase sendo embargados, né? Então, assim, a compostagem é tudo de bom, mas tem esses fatos aí que não deixam uma coisa progredir, sabe? A questão operacional que eu vejo e isso que eu falei aí da balança de entrada, de saída, de qualidade. Então, para nós, esse está sendo o nosso maior entrave. Você entrou num tema, Fábio, que é fundamental. O quanto custa esse material para ser tratado. Assim, por que a compostagem na Europa ela é bem desenvolvida? Porque esse material ele custa caro para ser tratado. E não tem saída, não tem plano B. Eu não posso pegar um resíduo orgânico, vou jogar no aterro sanitário. Não tem aterro sanitário para você jogar. Então tem que tratar esse orgânico. Então, ele não te dá opção, ele te força a tratar aquilo. Quando você tem o Brasil, assim, grande parte, praticamente todos os aterros sanitários ainda é um valor barato, se comparado com os países, é a saída mais fácil. Então, assim, para regulamentar isso, o resíduo tem que custar caro. E para isso a empresa buscar uma solução que economize mais dinheiro. Eu costumo brincar, nem sempre você precisa vender um composto orgânico. Se você ganhou para tratar e aquilo que você ganhou justifica você fazer um composto e entregar de graça, você está evitando um custo que é o aterro. Então o custo evitado também é lucro. A gente não pode esquecer. O que eu deixar de gastar, o que sobrou no meu bolso também é lucro. Então, assim, essa conta é interessante que a Rosana falou, porque hoje, eu falo de uma forma grosseira, é sujeira embaixo do tapete. Um dia se levantar, vai estar lá a sujeira. Então a forma como está sendo feito hoje, não, você tem que vender o composto a tal valor para justificar a conta. Não vai ficar de pé. O valor da entrada tem que custear a operação. Isso mais e mais, assim, restrições ambientais. Hoje, para você abrir um aterro sanitário é cada vez mais complicado, mais restritivo, mais difícil, mais caro. Então a tendência é que o resíduo que chega no aterro vai ficar cada vez mais caro. Então busca aí outras alternativas.
A questão do resíduo, assim, a gente fala da agroindústria, né? Mas você pega isso, resíduo residencial também, doméstico, com uma quantidade gigantesca. Você pega, assim, na média grosseira, é 1 quilo de lixo por habitante dia no Brasil. Praticamente 50% disso é uma fração orgânica. Lodo de esgoto de estação de tratamento, é uma média de 95 a 100 gramas de lodo por habitante dia. Também é uma quantidade gigantesca de resíduo. Fazer o que com isso? O lodo de esgoto é um material que você pode fazer uma compostagem também. Tem algumas restrições de aplicação em algumas culturas, mas grande parte das culturas pode receber um composto de lodo de esgoto. Mas tem que ser bem operado, né? Compostagem tem que ser bem operado. Aí tem que fazer o processo desde o início. Exatamente. Não acontece, a gente monitora a qualidade. Nós temos um caso só aqui no Paraná, que nós liberamos em escala piloto para tratar o lodo de esgoto, e foram, assim, as análises atenderam à legislação com relação ao composto final, mas tem que ser muito bem operado. Daí, quando começa a trabalhar em larga escala, daí começam, né, os problemas, e aí não atende a temperatura, não revolve, não mistura com o que tem que misturar, e aí começa a dar E é sério, né, porque um patógeno lá do final que sobreviveu ao processo, ele vai trazer problemas sérios. Não é só solo, né? A cultura, o animal que vai então, isso, Fábio, é uma coisa assim, apesar de a gente falar que compostagem é simples, mas tem fases na compostagem que são vitais do processo. Isso que a Rosana apontou, uma fase vital. Eu tenho uma fase de um período, de uma determinada temperatura, que aquilo vai eliminar a bactéria que não quero que continue no composto, porém permanecer uma faixa de bactéria que faça degradação daquilo. Então, assim, eu joguei numa leira, vai sair composto. Pode até que saia um composto, não sei que qualidade. Agora, se eu faço uma leira, se eu ponho estruturante, se permite a aeração, se eu faço desenvolvimento, se eu controlo a umidade, se eu controlo a temperatura, aí eu tenho certeza que o produto final vai ser um composto sem risco algum. Porém, um composto, está certíssimo, um composto mal feito, ele passa a ser um problema sério. Contaminante. Eu queria completar duas falas da Rosana, né? Porque assim, no começo ela fala da capacidade de recebimento e não competência de desenvolver um produto de qualidade. E depois ela completa também em relação ao método. A compostagem, o Vinícius vem reforçando, é simples, é verdade, é muito simples, porque, na minha opinião, historicamente, é o primeiro resíduo que a gente reciclou na existência do ser humano, desde a época dos castelos medievais, era onde se produziam os alimentos a partir dos dejetos animais. Então, historicamente, é o resíduo que sempre foi tratado. Porém, com a evolução e as escalas aumentando, nós temos para ver como é que a compostagem é oportunidade. Nasceram muitos oportunistas que têm pouca qualidade técnica. O Vinícius é muito enfático nisso nas nossas conversas, né? Aventureiros. E a técnica da compostagem, ela segue regras básicas que são básicas, que faz parte da cartilha inicial, e mais ninguém está fazendo, como a própria Rosana deixou claro. Independente de lodo de estação de esgoto doméstico, ou agroindustrial, ou resíduo urbano, ele tem que passar por fases, porque a própria legislação, a CONAMA 481, ele tem uma expressão chamada higienização, que pede para dar esses padrões de controle biológico sobre contaminações biológicas. Ele precisa obrigatoriamente passar por essa fase. Só que aceleração, tudo nós temos pressa, então queremos fazer um negócio mais rápido. Pouco se respeita os especialistas, porque tem os aventureiros no mercado. Eu digo que a legislação ela existe e não é para quem faz certo. É para evitar que os oportunistas façam errado e descredenciem as pessoas especialistas de verdade. Porque o que está acontecendo? Aí um pouco tecnicamente falando, as pessoas não estão processando dentro da evolução biológica do controle do que a gente chama de sanitização e higienização. O que está acontecendo é que as pessoas estão só desidratando, tirando água, porque é 90%, 80%, 70% de água. Então, acho que só tirar e diminuir a água, ele tratou. E é onde, no caso do lodo de esgoto doméstico, ele dá explosão de contaminação biológica, que são hoje, só deixando citado, salmonela e ovos de aumento, que isso ele explode mesmo, só a falta de temperatura. Se você fizer o manejo correto, fizer o tratamento correto, você tem um produto de qualidade.
Eu costumo dizer que a compostagem ele passa por 2 fases: o tratar e o compostar, que é virar o produto final. Primeiro você tem que dar todas as condições técnicas do tratamento. Depois você evoluir para um produto comercial. Então, esses cuidados, nós temos muitos bons profissionais no mercado, mas nós temos o dobro, triplo de aventureiros aí tirando a ideia de que a compostagem é a solução e passa a ser, como o órgão ambiental faz, ver como um problema de pessoas não preparadas para ter uma usina, pessoas não preparadas para colocar um produto de qualidade no mercado. Então, aproveitando, Rossana, eu queria perguntar aí, aproveitando a fala do Tomita, quais são os principais problemas enfrentados em relação ao monitoramento e à fiscalização dos empreendimentos de compostagem especial? Então, eu já comentei anteriormente, mas Sim. assim, nós temos uma legislação que todo gerador, para destinar o seu resíduo, ele tem que pedir uma autorização ambiental para o IAT. Então, nós temos esse controle, essa rastreabilidade do resíduo que está sendo gerado, né? Então, já começa aí. O empreendimento de compostagem, ele sabe dessa legislação, ele não cobra isso de quem ele está recebendo. Ele não poderia nem estar recebendo. Porque é aí que a gente controla até esse resíduo, né? Ele é orgânico, ele pode ir para compostagem. Tem resíduos líquidos que o gerador quer mandar para compostagem. A gente já faz essa triagem dentro do órgão ambiental. Ou um resíduo físico-químico que está cheio de metal pesado, né? Então a gente já faz esse controle. E o empreendimento de compostagem, ele não poderia estar recebendo esse resíduo sem autorização ambiental do IAT, mas ele recebe. Então ele já começa a fazer parte, no caso de uma autuação, ele vai entrar na cadeia, né? Então, isso é a primeira coisa. Aí a segunda é com relação à questão operacional ou não atende os critérios de legislação que a gente quer que tenha a área de processamento impermeabilizada, não quer fazer, recebe mais do que, repetindo, né, recebe mais do que pode processar. Nós vamos lá e constatamos um passivo ambiental grande, tanto do resíduo recebido como do composto final. Nem sei se dá para chamar de composto que está lá, né? Então, assim, a questão que pega mesmo com relação à legislação é não respeitá-la, né? Com relação a essa questão de autorizações ambientais e essa questão operacional, não fazer o que tem que fazer, né? Tem que fazer o que tem que fazer. É uma tecnologia, ela tem passo a passo, né? Ela tem que ser respeitada, né? Os critérios de temperatura, de quanto tempo que tem que ficar lá, altura de leira, monitoramento, revolvimento. Então a gente chega nos locais, a gente vê aquelas pilhas, acho que chegou do jeito que chegou, tá lá, a leira, e aí o problema de chorume, não fazem drenagem, não isolam essa área de processamento. Então, a gente chegamos no empreendimento e nós vemos assim aquele chorume acumulado. Na verdade, Tomita, ou não é para gerar chorume? Eu costumo dizer que os lugares que eu atendo não deve. Não deve. Não deveria. Concordo. Vamos corrigir, não deveria, né? Porque se gerou, ele tem algum problema. E quando gera, por algum motivo, então ele tem que circular para não descaracterizar, mas dar qualidade ao produto. Exatamente. Né? Então, mas gera. Hoje, todos que a gente visita, fiscaliza, gera. Então, esse é um alerta que está sendo mal operado. Então, hoje eu vejo que o grande problema é a operação inadequada dos processos de compostagem. Foi resumindo. E solução? Voltando um pouquinho ao tema aqui, a compostagem que a gente está discutindo em Leiras é uma compostagem aeróbica, onde eu tenho uma bactéria que precisa da presença de oxigênio. Quando eu tenho uma compostagem anaeróbica, que é o contrário, eu gero um outro tipo de material, que são os biodigestores. O biodigestor, que eu jogo todo o resíduo, quero gerar o gás metano, é uma compostagem anaeróbica. Tá? Então, eu viso outro processo quando eu faço essa quebra do carbono no sistema anaeróbico. Eu quero gerar um metano, com esse metano eu vou queimar, fazer um gás ou energia elétrica.
Agora, quando eu quero fazer uma compostagem aeróbica, aquilo que o Tomita acabou de falar, churume não faz parte. O churume é uma característica do processo de anaerobiose. É outra bactéria. Bactéria que eu quero não precisa de ar. Então não pode ter. O churume, se é um churume que caiu uma chuva, escorreu, faz parte do processo. Agora, se é uma atividade constante, que aquilo está o dia inteiro, a atividade está errada, a operação está errada. Eu não consigo fazer nenhuma compostagem aeróbica boa, não está nem fazendo biodigestão, porque eu estou jogando metano para a atmosfera. O gás, assim, o gás metano para a atmosfera. Então, mas dá para corrigir isso. Não é só jogar uma pilha. Eu tenho que saber se está passando ar. Para passar, eu tenho que ter um estruturante, uma estrutura que permita passar já por essa pilha. Está na umidade correta? Tem baixa umidade. Lembrando que a bactéria é um ser vivo, ela precisa de comida, ar e umidade e água para sobreviver, para fazer a quebra daquilo. Se eu tiro um desses 3 pilares, eu interrompo o processo, eu estabilizo. Então, se eu tiro comida, eu mato a bactéria, se eu tiro ar, eu mato aquela bactéria e água, por assim por diante. Então, é comum que nem o Tomita sempre fala comigo, Vinícius, se eu chegar num projeto de compostagem, pelo cheiro, eu já falo como é que está o processo. Pelo cheiro também. Por quê? Primeiro, um composto pronto não pode ter cheiro. Diferente, o pessoal abre uma latinha, olha o cheiro gostoso. Como não, se tem cheiro, tá errado, porque ainda está em atividade, não pode ter cheiro. Certo. O composto estabilizado, pronto. Ele tem que ter um cheiro, claro, uma terra, uma coisa, mas muito suave, não uma coisa assim forte. Se tá esse cheiro forte, não terminou o processo, ele não está estabilizado, ainda está em processo de decomposição, que também é errado, que vai naquilo que a Rosana falou. Será que cumpriu aquele período fundamental naquela temperatura para me tirar todos os traços de patógeno? Imagina você levar para sua casa um composto que você tem lá, ovos de minto, você tem escherichia, você tem outros patógenos ali. Então esse é o grande risco. É um composto, uma coisa sem risco nenhum. Espera aí, depende como e aonde foi feito. Pode ser que tenha risco, sim. Vai naquilo que o Tomita falou. Você tem poucos e bons empreendimentos que fazem uma compostagem séria, que demora seus 30 dias, mais 15 ou 20 dias de maturação, comparado com empresas que uma semana tem um composto pronto. Não tem milagre. É um processo biológico. Eu não tenho economia de tempo. Eu faço uma brincadeira, desculpe aqui, eu falo, é que nem uma gestação. Uma mulher não consegue fazer gestação em 3 meses. É um processo biológico, é um tempo de maturação. O composto também. Você não consegue antecipar um período de uma coisa que você precisa ali de atividade viva para fazer. Entendi. Uma dúvida técnica. Hoje tem alguns que propõem a utilização de micro-organismos para agilizar o processo. Isso é passível de acontecer mesmo? Isso é uma tecnologia fantástica que eu estou só levantando a bola que o Tomita vai chutar no ângulo essa bola. Eu estou preparando a bola, Rosana. Desculpe. Não, pode falar. Isso já é uma tecnologia que existe há bastante tempo. Uhum. Na verdade, o que acontece? O pessoal fala, você está criando uma bactéria que veio de Marte. Não. A gente está simplesmente fazendo uma seleção das bactérias mais apropriadas para aquele tipo de resíduo. É só isso. Porque chega para nós e propósito assim, compostagem pede para descrever o processo e qual é a média de um processo? 100 quantos dias? Não, então, essa pergunta é importante para compostagem, Rosana, porque, veja bem... Antes de você responder, assim, a gente chega... Recentemente, 15 dias atrás, uma pessoa propondo no projeto 30 dias. Você vai precisar de um prazo de maturação. 30 dias para fazer uma mineralização do carbono não está tão fora. Ainda mais se você fizer uma seleção com bactérias. Você consegue até um pouco antes. Tomita... Se usar esses... Eu posso dizer assim, eu fui diretor industrial e eu tinha que ficar quieto 5 anos porque eu fui diretor industrial de produção de inoculantes. Estudei no Japão, uma dessas coisas que eu estudei foi produção de inoculantes biológicos, que são aceleradores, né? O acelerador, justamente, ele visa pular uma etapa, porque num processo de compostagem, você tem a etapa de formação da microbiologia, os micro-organismos que vão atuar no processo, então você antecipa essa fase. Então, existem sim, porém, a maioria dos micro-organismos que atuam na compostagem são os aeróbicos, como o Vinícius já exemplificou. Quando você põe, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né, que está escorrendo o chorume, que está aquele mau cheiro,
Não é, eu falo que a tecnologia não é pozinho mágico, não faz magia. Ele antecipa o processo. O desafio da compostagem normal, quando ele está com muita umidade, é antecipar fases. Então, se ele, em vez de demorar 15, 20, 30 dias para formar o que a gente chama de atividade termofílica, quer dizer, atividade de temperatura, esses micro-organismos eles passam a criar um ambiente de domínio com oxigênio e antecipa essa fase. Eu tenho caso de compostagem que em 3 dias deu 70 graus. Com 5 dias deu 86 graus. Né? Mas é a ideia de ter ferramentas. Porém, eu tenho que enxergar, na verdade, eu faço conta de trás para frente. Quando uma pessoa pede a minha ajuda, eu quero saber aonde ela quer chegar e o que ela quer na mão. Aí eu faço conta ao contrário de quanto tempo ela precisa para alcançar esse objetivo. Mas compostagem, mineralização, você consegue chegar mais adiantado que for com 28 dias. Com menos disso você não consegue, mas com 28 dias consegue. E o total, a média, quantos dias? Tradicional. Com 28 dias você já tem um produto comercial. Porque eu digo assim, o processo da compostagem você tem a formação biológica, a degradação e a estabilização biológica. Quando a microbiologia estabilizou, que ela começa a baixar a temperatura, você não precisa esperar a fase da maturação. A estabilização biológica indica um produto comercializável. Então ele já está com cheiro de mofo, ele já está caindo a temperatura e ele não vai formar amônia no cliente e nem vai descaracterizar seu solo. Então, quando ele começa a baixar a temperatura, aí você pode, inclusive, acrescentar os minerais como cinza, como o pó de rocha, porque daí ele está na fase de formação do que a gente chama você da área, os ácidos orgânicos, porque ele está em queda de temperaturas, forma os ácidos úmicos e fúvicos. Nessa fase, a porcentagem chega a 7, 8, 10%. Quando você deixa maturar muito tempo, 120, 150 dias, esses ácidos se perdem, tanto que aquele volume diminui. Seus ácidos orgânicos vão para 2, 3%, que é muito baixo. E, né, essa fase que se você colocar no solo, rico, conforme o Vinícius exemplificou, em carbono, o nosso clima tropical, em segundo, inclusive, Ana Primavera, né, a nossa grande agroecologista, que, né, não está mais com a gente, eu sou um fã dela, convivi com ela, ela fala do aumento do carbono e não de materiais totalmente umificados no solo, porque ele volatiliza, ele perde por volatilização. O carbono no solo aumenta a atividade das micorrízas e dos azotobacter, formação de nitrogênio e fósforo no solo. Eu vejo que existe muita dúvidas aí de data, não existe nenhuma norma específica que, como empresário, ele vai ter que fazer compostagem. Segue um livro dele. Existem técnicas, porque os tipos o Brasil é um país de clima tropical, nós temos uma diversidade muito rica em resíduo pela sua atividade econômica. Essa diversidade, eu posso dizer que não existem 2 unidades iguais empreendedora de compostagem, porque não existe uma formulação de produtos iguais. Se você falar que nem o Vinícius gosta de usar as receitas de bolo, né? Vamos fazer um bolinho de chuva, vou usar o exemplo dele. Se todo mundo usasse, mesmo usando a farinha, o ovo, a água, tudo na dosagem completa, tenho certeza que um Masterchef ou 2 Masterchef vão fazer bolinho de chuva diferente. A compostagem é até um pouco mais difícil, porque você não tem nunca as mesmas quantidades iguais dessa matéria-prima. Você não tem climas iguais dessa mesma condição. Principalmente clima. Né? O clima interfere bastante. E você não tem, mesmo, por exemplo, se você pegar as agroindustriais, vamos falar do leite, né? A alimentação do gado de leite. Você não tem a característica de fezes igual de 2 fazendas produzindo leite. Então, essas diferenças fazem que a regra, por isso que a lei não fala corrigindo o processo, a lei fala de qualidade na matéria-prima, acompanha o processo para ver se as contas fecham, e qualidade do produto final. As competências são setor ambiental e o Ministério da Agricultura acompanhando o processo, mas o processo você pode, desde que você respeita o cheiro, o oxigênio, a interferência do entorno, né? Se não tiver isso, é tranquilo, porque daí a competência de fiscalização é mantida no padrão. Mas quando você não fecha essa conta, não tem, porque os materiais são diferentes. Então eu dei consultoria no norte do país com produção de
óleo de palma. Se você for para uma cidade chamada Moju, se você for para uma cidade chamada Acará, o índice pluviométrico sai de 2 horas, 220 milímetros, para 300 milímetros. Aí já mudou o caldo de novo de como você faz a compostagem. Né? Um ponto, o pessoal fala, mas como mensurar a qualidade do composto? Né? Uma pergunta assim. E muita gente, a maioria, acha que o composto é um substituto ao fertilizante. Não é essa a conta. Quem vai fazer um composto pensando, eu vou fazer um composto que eu vou ganhar dinheiro com fertilizante, conselho, para o negócio, vai fazer outra coisa. A função do composto é muito maior do que substituir nitrogênio, fósforo, potássio e micronutriente. Aquilo que tu me falou, matéria orgânica, é carbono, é ácido úmico, ácido fúlvico, isso que eu quero num composto. Porque muita gente vem no composto, meu composto tem traço de N, de P, de K, NPK, mais micronutriente, mais isso. Está errado. Você nunca vai substituir um fertilizante mineral com um composto orgânico. Mas agora, o composto orgânico tem características que você nunca vai ter um fertilizante mineral, que é essa melhoria da condição do solo. Com o composto, qual que é a ideia do composto? É reduzir a dependência, mas nunca assim, eu posso ser 100% livre? Depende do tipo de agricultura que você fazer, sim. Larga escala, pouco difícil talvez. Agora, então, é esse conceito primeiro assim. Então, como que eu consigo quantificar um composto? É a parte orgânica que eu quero. Não a parte mineral. Não quero macro e micronutriente. Não é isso que eu estou competindo. Mas eu queria fazer completar a fala do Vinícius. Você produz em prazos médio para longo. Você produz com o composto. Tem o mineral. Mas você não produz só com mineral, sem o composto, sem a matéria orgânica. E, Rossana, o que o governo ou o poder público está fazendo, atuando para incentivar a produção de compostagem? Existe algum incentivo, algum apoio? Assim, falando como órgão ambiental, daí, da nossa parte, não, né? Assim, não é delegação nossa com relação a isso. Mas você que está no meio, existe algum trabalho do governo? Ou... Agora a linha está bem voltada à questão de geração de energia, biometano, daí entra mais a biodigestão, né? Daí é outro processo. Agora a gente entende que ela tem que ser mesmo incentivada como sendo de fato uma destinação adequada para toda essa geração de resíduos que nós temos, né? Então, assim, ela é muito bem-vinda e deve ser incentivada, sim. Agora, há um programa específico para compostagem, agora tem o Composta Zero, se não me engano, que está começando agora, que é um programa de governo, mas ele é muito focado à questão de compostagem de resíduos sólidos urbanos em pequena escala. É bem bacana, mas assim está começando agora, está engatinhando, né? A gente está, acho que na 3ª reunião ainda. E acho bem interessante também, acho que nós deveríamos até como órgão ambiental até fazer uma legislação específica só para esse tipo de compostagem em pequena escala, de repente não ser tão restritivo, né? Ser incentivador, né? E assim, até o próprio Ministério da Agricultura, de repente, não exigir que seja registrado, ter toda essa... Deixa comercializar sem ser registrado, né? Porque hoje a palavrinha cessão e é a comercialização. Até você doar para um terceiro já é considerado uma comercialização, daí já entra na burocracia do Ministério da Agricultura. Então, acho que tinha que pensar numa coisa mais, uma legislação mais específica para... Mas, Fábio, queria dar um spoiler aqui do nosso evento, se você já citou o nosso evento. Eu vou né? falar daqui a pouco, porque é muita informação e, né, eu acredito que quem quiser saber mais tem que participar do segundo encontro técnico. Então, mas pegar o gancho da sua pergunta e juntar com o nosso evento, a gente vai ter a participação do Ministério do Meio Ambiente, que vai falar de soluções urbanas em compostagem e agricultura urbana. Então, Rossana, tem que trazer, olha aí, tem que trazer gente falar do assunto. Tem que trazer a governança, né, para esse assunto. E, na verdade, já tem um planejamento andando. É que eu não poderia, aqui eu estou dando um spoiler, né? Vai ser uma grande assunto que a gente quer exatamente isso. O evento ele não propõe uma linha de atuação ou um segmento, né? A gente quer mostrar para a sociedade
que o evento traz soluções para todas as classes, para todas as necessidades. E a gente teve grande oportunidade de contar aí com o Ministério do Meio Ambiente exatamente para trazer uma solução urbana e uma escala um pouco mais ampla de atuação, que quem sabe pode ser essas conversas que já está tendo aqui no governo do Estado do Paraná, né, com alguns municípios. Na verdade, eu tenho que me redimir que eu acabei esquecendo, até peço perdão, mas assim, hoje em dia já tem sim exigência com relação a, quando se fala de resíduo sólido urbano, né? A questão de diminuir a fração orgânica para aterro. Existe sim esse viés que ele tem que ser direcionado, praticamente direcionado para a compostagem, tanto é que nós temos uma resolução que ela é específica para compostagem de resíduos sólidos urbanos no estado do Paraná, por causa disso. Então, de todo o resíduo sólido coletado, ele tem que ter essa coleta seletiva, separar o que é reciclável do orgânico, e essa parcela de orgânico, a tendência é que seja aterrado só rejeito mesmo, que não tenha o que fazer mesmo, que vá para aterro e que seja direcionado para compostagem. Isso já vem de uma preocupação já da própria sociedade, né? Já fazer separar o lixo. Sim. Seria isso. Separar o lixo e daí a fração orgânica direcionar para reciclagem mesmo, que é a compostagem, né? Então existe sim já. Vinícius, porque a gente falou... Desculpa, claro. Só queria voltar num tema, a gente escuta muito falar, mas por que não pegar a fração orgânica e fazer o biometano? Ok, é uma opção, tem um custo. Porém, o biodigestor, a unidade que você vai jogar esse orgânico, vai passar por um processo de anaerobiose para gerar o metano, eu extraio o gás, porém eu tenho uma massa líquida, eu tenho uma pasta, que a gente chama de digestato. Então não é que o biodigestor é um sumidouro de lixo. Eu joguei ali, sumiu o lixo. Não. Eu vou transformar. Parte daquela massa transforma em gás e o restante eu tenho uma pasta. E o que fazer com essa pasta? Então, ou seja, de novo, vai para uma compostagem aeróbica. Seja a compostagem aeróbica mais e mais, ele assim, ou é o processo final, ou é o processo intermediário, tem que passar por essa fase de compostagem aeróbica. Por isso que a gente martela sempre assim, o potencial que você tem de fazer uma compostagem no Brasil para ter isso e voltar para a agricultura. Eu sempre, assim, quando tenho oportunidade, levo alguns clientes para visitar, tem algumas tecnologias de processamento de compostagem automatizada, que a gente é fabricado pela SCT na Espanha. Então, tem unidades no sul da Espanha, região de Múrcia, que processa 350 toneladas de lodo de esgoto todo dia há mais de 20 anos. E esse material vai para a cultura da laranja e cultura da azeitona. Então, assim, é uma coisa recente. Não, tem mais de 20 anos fazendo isso. Então, assim, lodos industriais, lodos de ET, é o que a gente vai discutir no encontro. Compost barn. É um nome bonito, né? A gente adora pegar uma palavra estrangeira, jogar e... O que é o compost barn? Compost barn é uma cama onde fica o gado, principalmente o gado leiteiro, que fica ali em confinamento em cima, com a função de ser mais macio, de ser um conforto, assim, o gado, em vez de pisar direto, reter um pouco a umidade e trazer um pouco de temperatura. Isso é muito usado em climas temperados. Você pega assim, dentro do local, do barracão onde fica o gado, você tem um composto, que o gado fica ali em cima, fazendo o dejeto, deita em cima, aquilo tem uma temperatura, dá um conforto térmico. E esse tema está sendo muito utilizado no Brasil também, o compost barn, que é uma outra forma. No final daquilo que você tem um material com uma grande capacidade de você fazer um composto, um material excelente. Eu tenho ali o carbono, que geralmente é uma maravilha que você coloca com todo o dejeto bovino. Então aquilo é um produto fantástico, você terminar e fazer uma compostagem. É um outro tema que a gente vai abordar num segundo encontro. E qual o objetivo do encontro de compostagem? É trazer, hoje você tem muitos profissionais, citando aqui a Rosana, citando o Tomita, são profissionais com uma bagagem gigantesca que a gente não deve nada para pesquisador europeu, pelo contrário. Tem muito pesquisador europeu que vem buscar informação com a gente aqui. Porém, onde eles estão? Eles estão deslocados. A gente precisa criar um mecanismo dessas pessoas que têm alta capacidade se juntarem e discutirem e trazer uma solução para o governo. Espera aí, a gente tem material técnico suficiente aqui, tem essa estrutura, eu acho que o país podia ir nessa direção. Então,
dá para ver que se o governo federal quer fazer alguma coisa, mas bate um pouco a cabeça. Por mais que tenha as reuniões, você pode falar um pouquinho como é que essas reuniões que vocês participam no CONAMA, mas eu acho que tem muito mais gente ainda que podia trazer para essa discussão para colaborar com isso. Sim, com certeza. Vai ser muito... Eu acho que o CONAMA não abre muito, né? Aí acaba ficando... A discussão acaba ficando num grupo pequeno, né? E a gente acaba deixando passar muitas vezes certos... Assim, a gente deixa de aprender com... Porque não sei por que isso pode acontecer, né? Mas justamente porque não é muito aberto, né? E aí acaba saindo uma resolução e acaba ficando alguma coisa de fora, de fato, né? O CONAMA, ele está bem fechado. Está bem fechado. Diga também. Fábio, não, eu queria completar a fala do Vinícius, do evento, porque, assim, apesar de uma característica que nós temos aqui no Brasil de colocar em destaque os palestrantes, eu queria acrescentar um comentário aqui, porque o evento é o segundo esse ano. A interação com o público que vem assistir, ele traz uma riqueza de troca, que é isso que vocês dois comentaram, né, Rosana e Vinícius, que a nossa proposta do evento é que a riqueza maior não seja o palestrante, a gente está usando isso como de praxe, né? Mas a riqueza maior é a troca das pessoas que vêm até o evento, né? Trocar a experiência. E ele, muitas das vezes, a solução não está no palestrante da dificuldade de quem vem participar do evento. Está na troca, na interação, na convivência que passa a ter a partir daquele momento. E nós temos vários casos a partir do primeiro, que esses contatos e relacionamentos se mantiveram. E a troca e o enriquecimento do conteúdo, nós temos hoje formas de ver da compostagem muito diferentes. Porque a literatura traz muito tabu, pode, não pode, apesar de você perguntar, né? Não tem? Tem. As pessoas na literatura parecem um copiar-colar de um artigo para o outro, porque todo mundo fala a mesma coisa. Eu tenho alguns conceitos que eu uso na minha prática, que eu falo, não precisa fazer isso. Mas como também está escrito no livro? Eu falei, tudo bem, você fica com a sua literatura, eu fico com a minha solução. Vamos ver quem está com produto de qualidade, né? Porque, na verdade, as pessoas não estão evoluindo. Os artigos, muitos artigos científicos, muitas posturas de pesquisadores têm sido de copiar e colar, não de desenvolver e aprofundar aquilo que, de fato, vem acontecendo no campo, que é aquela dor de barriga. Depois ele fala assim, os grandes, eu tenho conversado com os grandes composteiros aí de 300, 400 toneladas por dia, ele chega num patamar que ele fala, e agora? Aonde é que eu evoluo no meu conhecimento técnico? Então, essa troca tem trazido muita riqueza. E isso é um dos pontos fortes, né, que a Envimat vem incentivando nesses eventos. Correto. Então, só para lembrar, dia 20, 21 e 22 de agosto, na cidade de São Carlos, no Hotel Nacional Inn. Correto, né? Vou dar mais um spoiler aqui. Dia 20 e 21 são discussões técnicas, são palestras. Dia 22, dentro da Embrapa São Carlos, que é a Embrapa Pecuária Sudeste, nós vamos demonstrar equipamentos, nós vamos simular ali um processo de compostagem, como é que é o dia a dia de uma operação de compostagem, triturando um estruturante, uma fonte de carbono, misturando no resíduo que vai ser compostado, revirando esse resíduo, montando uma pilha de composto. O Tomita vai exemplificar em algumas amostras o que acontece com o tipo, assim, por exemplo, o composto tem esse cheiro, está acontecendo, o que pode ter ocasionado isso? Então, ele vai abranger toda essa parte técnica. E uma coisa interessante, a gente vai ter esse ano um bloco que são parceiros, são empresas, numa parte comercial, que qual a grande dificuldade hoje? Não é mostrar para o mercado que eles fazem um composto, é mostrar que eles fazem o composto de forma correta. Então eles estão muito mais hoje vendendo um nome atrelado ao composto do que simplesmente fazendo um composto para comercializar. Porque, como já foi dito hoje aqui, banalizou um pouco o composto, porque, poxa vida, o composto de 5 dias, composto de 30, 20, não pode ser a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Então não dá para colocar no mesmo balaio tudo composto. Então a grande dificuldade dos parceiros que a gente encontra hoje no mercado, das empresas que vão estar lá defendendo, é criar uma imagem, e dentro dessa imagem tem todo um processo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você resolve fazer composto referência. Você tem que mostrar para o mercado que o composto referência controla a entrada do material orgânico, que utiliza composto
material de qualidade, que faz um processo de acordo, que mantém a temperatura, que faz a mensuração. Vocês têm que defender, porque senão vão te comparar, não. O seu composto está X, o dele é 90% de X, vou nele. Mas você fala, poxa vida, eu tenho todo o investimento, toda uma tecnologia para gerar uma coisa de qualidade. É injusto você comparar com um produto que ele jogou numa pilha, que a Rosana falou, de tempo em tempo ele escava a peneira e vende como composto. Então hoje a grande dificuldade que os nossos parceiros vão abordar nesse encontro é: eu faço composto, mas não é igual do mercado. O meu composto é diferente porque eu sigo norma, procedimento e eu atendo exigências. Isso agrega valor? Esse que é a grande briga hoje. Esse pessoal que trabalha de forma correta tem um custo. E é injusto eu pegar quem acabou de montar uma pilha e falar, não, os dois são composto. Não são os dois. Esse composto passou por todo um tratamento, cumpriu as fases exigidas da compostagem para eliminar os patógenos, bactérias, ter um mínimo de carga orgânica, de matéria orgânica, de ácidos úmicos, fúlbicos, que é o que você quer no seu... Porque quando você compra um saco de composto, você não tem uma máquina que mede ali a qualidade do composto. Você está acreditando da fonte que está te fornecendo aquele composto. Então, assim, mais e mais a gente vê empresas defendendo o produto, criando uma marca para o produto. Ó, se você comprar o meu produto, ele passa por todo esse procedimento. Então, você pode ter certeza que é um produto certificado. Acho que esse é o grande desafio hoje, Tomita e Rosana. Eu queria só escutar um pouco de vocês, porque é comparação injusta, como você mesmo diz. Muitas vezes você vai no empreendimento e você fala, gente, isso aqui não dá para falar que é composto. Acabei de visitar uma empresa que tem toda a tecnologia, tem pesquisadores, tem pessoa envolvida no processo. E assim, infelizmente, com relação à parceria que nós temos com o Ministério da Agricultura, é só para composto que é comercializado. Porque se o empreendedor que tem a compostagem, ele não comercializa e vai usar na área própria dele, o MAPA não participa. Então, sobra para nós, para o IAT fazer todo esse controle, e falta perna. Aí a gente volta naquele comentário que eu fiz inicial. Esse empreendimento de compostagem, ele está preocupado só com a questão financeira de receber o resíduo. Ele não está preocupado em fazer uma compostagem correta. Então, é difícil, né? E como que se apresenta, Vinícius, comercialmente essa compostagem correta para o empresário que está assistindo a gente aqui? Como que você fecha a conta com ele? Eu costumo falar primeiro, assim, busque consultores idôneos no mercado que não te vendam um sonho. Quem te vender uma coisa fora da curva, suspeita, busque mais informações. Não dá para economizar tempo, não dá para criar atalho no processo biológico. Então, quem te vende uma consultoria, eu te faço um composto em 10 dias, duvide. Porque as pessoas eram para estar bilionária, não era para estar milionária. Não dá para pular fase. Então, a primeira, assim, não é nem dica, a primeira recomendação que a gente faz, assim, trabalhe com pessoas idôneas que tenham experiência, que respeitem regras, que respeitem normas, porque vai facilitar muito a vida do órgão fiscalizador. Tá? Então, e você seguindo o processo normal de uma compostagem, você vai ter um produto de qualidade no final, não tem como não ter. O que não dá para querer pular fase, é querer achar uma fórmula mágica para economizar aquilo. Sim, tem um custo, tem um período, tem um tempo, tem um investimento. Então, a recomendação que a gente sempre fala é justamente isso, assim, processo biológico não tem economia. Isso é importante. E qual que é a consequência? Se quem não segue isso? É a fiscalização. Sim, mas a consequência, o ato, as punições. Autuações, embargos, isso. E é isso que nós estamos tentando, porque nós estamos do lado das pessoas que estão buscando fazer da compostagem uma solução viável, tanto tecnicamente, ambientalmente. Esse é o nosso grande objetivo, né? E isso que a gente tenta fazer através da ação de monitoramento, de fiscalização, até do próprio processo de licenciamento, com relação a critérios ocupacionais, respeitar a distância de estrada, a instalação do empreendimento como um todo, né? Não faz muito tempo que nós tivemos aqui um empreendimento de compostagem que ele teve que fechar as portas porque ele trabalhava com resíduo de incubatório. É um resíduo que tem um problema grave de odor mesmo, né? E então também tem isso, recebe e ele já tem que ser processado, né?
E daí demora, começa a criar esse mau cheiro, problemas com a vizinhança, Ministério Público, ONGs, e fechou. Mesmo respeitando todos os critérios locacionais, mas tem também essa outra força da população social e o Ministério Público que atua muito conosco, né? Nós temos um apoio grande deles. Olha, da lista está quase número 1 os empreendimentos de compostagem problemáticos mesmo. Nosso grande problema hoje no estado do Paraná é a compostagem com relação a não respeitar esses critérios, Vinícius. Infelizmente, né? E outra coisa, Vinícius, a gente sabe que o setor de papel e celulose tem diversas possibilidades em compostagem no Brasil. E ainda não fazem, muitos, né? Alguns fazem, mas muitos não fazem. Por quê? Hoje, assim, para você instalar uma planta de celulose, o processo de compostagem já tem que estar aprovado e sabido e conhecido. Então, assim, não dá para a gente falar assim, umas não fazem, não, todas fazem. Todas fazem. Senão tem a licença, assim, Entendi. da produção, seja da biomassa, da celulose, do papel, interrompida. Então, assim, todas fazem, mas o questionamento é de que forma? E como é tratado isso, né? Tem várias formas de você fazer um composto e atender o órgão. Estou atendendo aqui, ó. Mas, de novo, assim, hoje, será que é mais interessante só atender ou eu tenho um benefício com isso? Essa que é o ponto de discussão. Olha a quantidade de área que um empreendimento florestal de uma empresa de celulose de papel tem hoje. São áreas gigantescas, enormes. E você tem várias faixas de tipo de solo, várias condições, solo melhor, solo pior. O solo pior pode ser corrigido ao longo do tempo. Então, eu vejo muita oportunidade no setor florestal, que é um grande gerador de lodo do processo de celulose. Tem lodos que não dá para compostar, tem lodos inertes que não tem como compostar, muita cinza, que nem a Rosana falou, que é muito melhor eu diluir essa cinza junto numa pilha de composto do que simplesmente espalhar a cinza mesmo ao campo, assim, jogando. Estou simplesmente me livrando da cinza, não fazendo benefício para o meu solo. Então, a minha crítica é assim, não que as empresas não façam, pelo contrário. Tenho certeza que todas fazem compostagem, mas a forma e como é encarado isso é o que eu questiono. Quer dizer, não é resíduo, é uma oportunidade que todas têm na mão. Ah, mas tem um custo, mas o seu principal ativo é o solo. O grande valor da empresa florestal é o solo, é a floresta. Então, das poucas atividades que fecha o ciclo, né? Mais ainda, Rosana, cada vez mais. Então, tem o seu resíduo que pode ser transformado num benefício, né, num conservador, num fertilizante, para ser usado lá na matéria-prima que ele vai usar para fazer o papel e celulose. Se a gente pegar, Rosana, assim, quando entrou os polímeros, o PET é recente, o PET é do final da década de 90, que entrou no nosso dia a dia. Então, nossos avós, quem nasceu depois de 90, que conhece, já nasceu com PET, assim, com a embalagem, né? E mais. Eu costumo brincar, sabe, antigamente a gente tinha uma festinha de aniversário, tinha um pratinho de papel, o garfinho Gina, o copinho de papel. O que era aquilo? Reciclável, compostável. Reciclável, desculpa, era compostável. Mais e mais você vai na Europa, hoje você vai num hotel, você pega um copo de papel que está na pia, aí você pega o copo que está escrito embalagem compostável. Isso que é interessante. Então, eu tenho uma empresa produzindo fibra, essa fibra produz um copo, produz um prato, esse material é compostável, esse composto volta para a cultura. Eu estou entendendo que esse é o ciclo interessante da coisa. Eu não posso, assim, fazer uma fibra, faz um copo, gerei um lodo, esse lodo é um resíduo. Não. Eu não posso entender que isso é um resíduo. Isso aí faz parte do processo do ciclo como um todo. Gente, é muita informação, por isso quem quiser saber mais, tem que ir no segundo encontro técnico de compostagem. Vocês falam que a compostagem é algo simples, mas são muitas informações. Muitas informações, e acredito que a gente conseguiu aqui tirar algumas dúvidas. E a gente vai encerrar esse primeiro bloco, depois do segundo bloco a gente vai fazer algumas perguntas aí para o Tumita, ele vai responder a perguntas que mandaram para nós, né, Vinícius? Perguntas mais técnicas. E eu quero deixar a palavra final para você, Rosana. Deixar aí para a visão aí do... Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, de abrir
abrir para nós, né, de poder contar o nosso lado. A gente às vezes fala até com emoção, porque a gente sofre pela minha profissão e por ver assim todo esse potencial que não está sendo utilizado com relação a resíduos, a compostagem, a reciclagem. Então eu sofro no órgão ambiental porque a gente quer fazer a coisa acontecer, né? Então eu agradeço muito de vocês abrirem um pouquinho para nós, né? E estamos aí à disposição se precisar de alguma outra coisa, outra informação. Fica contato, provavelmente. Sim, a gente vai deixar aqui o contato seu, para quem quiser mandar e-mail, alguma coisa. Obrigada. E você, gratidão, Vinícius, por oportunizar um podcast referência para tratar desse assunto. Um podcast diferente que a gente está fazendo, de tratar um assunto muito importante para o segmento florestal. Você mesmo diz, Fábio, eu concordo plenamente contigo. Você é uma das poucas empresas que abrange a cadeia florestal como um todo, desde o plantio até o beneficiamento, até a produção de papel, até a produção de móveis. E o tema compostagem, eu acho que ele tem que fazer parte do dia a dia do grupo, porque ele faz parte dessa cadeia. Ele é um resíduo gerado que pode virar um produto. Então, assim, eu acho que o incentivo, agradeço aí a oportunidade que você está tendo em abranger esse tema de compostagem, que até então eu entendo que é um pouco marginalizado, porque compostagem, lodo, é um resíduo ativo, não, é uma oportunidade. Então, obrigado aí, desejo sucesso, que você continue divulgando, investindo cada vez mais nesse tema, que tem muito a crescer no Brasil. Então, eu agradeço. Rosana, muito obrigado pela sua presença aqui. A bagagem, o conhecimento que você tem, são poucas pessoas no Brasil que têm, então obrigado por expor o seu tempo aqui com a gente. Eu agradeço, aprendi bastante hoje. Maravilha, a Tomita fica aqui, eu me despeço então da Rosana, me despeço do Vinícius, e no próximo bloco vamos encher de perguntas o Tomita aí, que vai tirar várias dúvidas do mercado de compostagem. Até daqui a pouco. Soluções inovadoras em tecnologia para o manejo sustentável de biomassa, compostagem e processamento de resíduos. Envimate. Com o sucesso da primeira edição, é com grande entusiasmo que anunciamos o segundo encontro técnico de compostagem. Nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, a cidade de São Carlos, com apoio da Embrapa, será o palco da maior troca de conhecimentos sobre práticas sustentáveis e eficazes em gestão de resíduos. Durante 3 dias, os participantes terão uma oportunidade única de explorar os mais recentes avanços, desafios e soluções neste campo em constante evolução. A programação do evento inclui café da manhã, coffee breaks com buffet, almoços, jantares, muito networking e uma série de palestras ministradas por renomados especialistas nacionais e internacionais. Além de tudo isso, teremos um dia de campo que será realizado na Embrapa. Neste dia, os participantes terão a oportunidade única de acompanhar as demonstrações práticas de equipamentos e técnicas de compostagem. Junte-se a nós nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024 em São Carlos e faça parte desta iniciativa transformadora. Juntos podemos fazer a diferença na preservação do nosso meio ambiente e na construção de um mundo mais sustentável para gerações futuras. Inscreva-se agora! Segundo Encontro Técnico de Compostagem, transformando resíduos em recursos. Esperamos por você! Tecnologia é Envimate. Olá você, estamos de volta ao programa Podcast Referência, hoje edição especial sobre compostagem. Esse programa que conta com o apoio da Envimate, empresa especializada em fornecer soluções completas em projetos de reciclagem, tratamento de resíduos e movimentação de materiais. A Envimate trabalha com soluções móveis ou fixas, representam as marcas líderes mundiais em seus segmentos, com grande experiência, confiabilidade e conhecimento. E uma dessas empresas que a Envimate representa é a Comptech, que é uma empresa austríaca especializada em tecnologia e equipamentos para compostagem, desde 2020 sendo representada pela Envimate. E também, que está apoiando esse episódio, é o segundo encontro técnico de compostagem, que acontece entre os dias 20, 21
e 22 de agosto, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. É uma troca de conhecimento sobre práticas eficazes e sustentáveis em gestão de resíduos. Durante os 3 dias, os participantes terão a oportunidade de explorar os mais recentes avanços, desafios e soluções nesse campo que está em constante evolução. Palestras de renomados especialistas nacionais, como o Tomita, que vai estar lá palestrando, e internacionais e possibilidades de networking e troca de conhecimento. O encontro contará também com um dia de campo realizado na Embrapa, com demonstrações práticas, equipamentos e técnicas de compostagem. Quem quiser participar, só entrar no site da Envimate, tem lá todas as informações como participar desse segundo encontro técnico de compostagem. Então, nesse segundo bloco, vamos tratar de assuntos mais técnicos sobre esse assunto, sobre compostagem, com as perguntas previamente enviadas por profissionais de compostagem que querem aprofundar o tema. É o quadro Pergunte ao Tomita, que mensalmente está sendo publicado na revista Referência Florestal no caderno de compostagem, que você pode conferir na nossa revista. Se tiver alguma dúvida sobre o tema, você pode enviar sempre a sua pergunta para esse e-mail aqui, jornalismo@revistareferencia.com.br, que a gente encaminha para os profissionais, principalmente aqui para o Tomita responder a você. Então vamos, Tomita, pronto para o desafio? Espero que sim, Fábio. Ótimo então. Primeira pergunta é da Tatiana, lá da cidade de Sinop. Quero deixar um abraço para os empresários e o povo de Sinop. Eu estive recentemente na cidade, como eu conversei com o Vinícius antes, tá? É uma cidade de primeiro mundo. Sinop está crescendo de uma forma fantástica, com grandes empresas, principalmente na área de biomassa. É muito bacana, quero deixar o meu carinho, um abraço aí para todos, principalmente lá para o pessoal do Sindusmad, que me acolheu com um carinho muito grande nesses dias que eu estive lá na cidade. Então a Tatiana de Sinop, da empresa Holistica, faz a seguinte pergunta. É possível desenvolver métodos de compostagem com materiais específicos a fim de obter um produto final de uso específico? Exemplo, uma cultura que demanda mais certo tipo de nutriente receberá um composto adequado? Se sim, é muito complexo esse processo de segregação e personalização? Fábio, a pergunta dela é assim, não é tão simples de responder. Tecnicamente, quando a gente faz a compostagem, se nós selecionarmos o tipo de material, a matéria-prima, o custo de produção do composto ele se eleva muito. Então, normalmente, nós procuramos, eu mesmo incentivo, tratar resíduos que está mais próximo de você por uma viabilidade econômica daquele empreendimento. Quando você tem que importar essa matéria-prima para dar essas adequações que ela está propondo, a partir da mistura na compostagem para um composto formulado, isso economicamente fica inviável. O melhor é estudar e buscar a matéria-prima de menor custo. A partir do produto pronto, você mineralizar, você enriquecer para formular para aquela demanda que pode existir no mercado. Isso é uma tendência que já está acontecendo com muitos composteiros no Brasil e fora dele. Então, uma dessas condições é o organomineral. O organomineral é um orgânico, é um composto mineralizado. E aí tem uma infinidade de fórmulas. Então, é melhor fazer depois o enriquecimento mineral do que enriquecer para a compostagem. Até porque existem elementos que se perdem no ar, que volatilizam em forma de gases. Por exemplo, uma das propriedades, um dos minerais muito procurado no composto é o nitrogênio. Se você não souber fazer bem esse trabalho, esse é um elemento volátil, um elemento que se perde em forma de gases, e um dos maus cheiros de uma compostagem mal feita é exatamente esse gás amoniacal. Ok, vamos para a segunda pergunta do Adriano Sgarbi, da empresa Planta Feliz, da cidade de São Paulo. Ele comenta, poderia comentar sobre a importância da semana da compostagem Planta Feliz? O que é essa compostagem e qual a importância dela? Bom, a Planta Feliz é um parceiro que busca, dentro da capital de São Paulo, mostrar que é um processo que não traz contaminação, ele está às margens da água de abastecimento da cidade de São Paulo, ela segue todo o critério exigido pelo órgão ambiental
de São Paulo, que é a CETESB, está em fase agora de final de licenciamento. Porém, mais importante que isso, que é a pergunta dele, né? A Semana da Compostagem é uma ação que ele, se não me engano, já está na sua 4ª edição, que anualmente os composteiros estão se fortalecendo a nível nacional. Então, todo mês de maio é um mês que foi escolhido para que haja um movimento, principalmente de conscientização da sociedade, para que as pessoas possam destinar o seu resíduo quando ela não pode fazer, quando ela não pode tratar o seu resíduo, ela destinar para alguém que faça isso por ela. Claro, o modelo dela é um modelo mais urbano, mas isso não impede que isso seja uma inspiração para todas as pessoas que não conseguem fazer a sua própria compostagem por algum motivo, que a gente chama tecnicamente do gerador tratador, mas que ele não mande para aterro, não mande para lixões, não descarte aleatoriamente, mande para um profissional, um empreendimento profissional que faça esse tratamento. Então, a Planta Feliz faz isso há 4 anos. Esse ano teve um grande evento porque atraiu outros composteiros, né? A Envimate, inclusive, estava presente para poder desenvolver o olhar do desenvolvimento de um empreendimento seguindo leis, com o mercado atento e tratando resíduo urbano. Terceira pergunta aqui é do Guilherme Fields, da empresa Organo Kits, Práticas Sustentáveis, da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Compostagem de resíduos de jardinagem. Tem alguma experiência com essa categoria resíduo, mas de ordem doméstica. Faço a separação fundamentalmente para a obtenção de terra vegetal. Entretanto, me preocupa a demora na decomposição desse material, mesmo triturado. Acho vantajoso empreender no segmento exclusivo desse material, principalmente por não necessitar de controle sanitário. Existe maneira segura de acelerar o processo? Na verdade, o que existe é a forma de manejar e propor a compostagem que dá velocidade. O material de paisagístico, de jardinagem, se você tratar ele verde ainda, aproveitar a umidade, que normalmente o material verde tem 90% de água, você transforma aquele material muito mais rápido. Você tem que revolver, garantir atividade. Não precisa, nessa escala menor, formar a temperatura, mas você tem que acompanhar a degradação. O que é o paradigma aí é que as pessoas na área urbana, em pequena escala, acham que tem que colocar água. E aí forma uma sopa. Essa sopa produz gases, dificulta e o processo fica muito lento. Então, se ele em países, por exemplo, eu vivi nos meus estudos 4 anos no Japão. Tem gente que imagina que Tóquio é só uma mega metrópole como se fosse Brasília, só tem a capital, né? Não, Tóquio tem a parte urbana. Quem mora em casa tem seu jardim, a sua horta, e todos tratam no seu quintal. O que nós temos que mudar o conceito é de tempo, achar que o acelerado tem que ser em 1 semana, em 2 semanas. Na conversa anterior, o Vinícius deixou claro, né? Uma gestação não tem como se antecipar. E um processo onde tem vida, um processo biológico, é uma gestação. Você tem que cumprir as regras do processo. Conseguir enxergar isso, só a primeira vez ele é demorado. A repetição nesse mesmo ambiente dessa prática, ele vai ficando mais rápido porque vai construindo essa base biológica. Então eu vou dar um exemplo que não necessariamente tem que ser assim. Em países de clima temperado, como o próprio Japão, nós estamos aqui no Paraná, né? Tem a cultura japonesa muito intensa, né? Depois de São Paulo, é o estado que mais tem a colônia japonesa. Tem o miso, que é a pasta da soja. Na verdade, os micro-organismos que fazem decomposição da soja para virar essa pasta, ele não elimina, ele não consome, por exemplo, no seu pote, 100% do pote. Ele consome 2/3 e 1/3 fica. Você vai completando a matéria-prima à medida que chega naquele patamar e você vai mantendo a atividade rica biológica. Então, não é necessariamente a importância de você adquirir um produto biológico, mas é importante você construir um ambiente
E esse processo, repetidamente no mesmo lugar, vai dando velocidade à decomposição, desde que respeitado algumas regras, que no caso da compostagem, precisa de oxigênio e precisa de umidade controlada. O Guilherme ainda faz outra pergunta. Fontes de receita para produtos provenientes da compostagem de resíduos de poda e varrição. Entendo que o substrato, o gongo compostagem, é muito eficiente, mas esbarra na produção lenta. Terra vegetal tem mercado, mas também esbarra na baixa produtividade. As perguntas dele são: cobertura de solo para SAF tem mercado? Insumos para compostagem, fonte de carbono? Conhece mais aplicações do processamento desse produto? Olha, essa é a receita que todo mundo quer, quem tem composto, né? Ele também é mais um que está buscando. O maior mercado, que tem maior valor agregado, aí eu estou defendendo a ideia do compostador, né? É transformar ele num produto urbano. Significa jardinagem, um produto para vasos. Aí você sai de patamares mínimos para os patamares de valor agregado, né? Então tem produtos que colocam margem aí de 500%, 1000% sobre aquele valor, sobre o custo real. A grande dificuldade, não necessariamente o caso dele, de muitos composteiros, é que não se sabe qual é o custo verdadeiro daquele tratamento, daquela transformação. Não se sabe o valor, a qualidade real do seu produto. Então, eu dou algumas mentorias para qualificar o produto, para enxergar o potencial do mercado. Então, eu pego uma análise, que a gente chama tecnicamente físico-químico, ele tem propriedade, ele tem parâmetros físicos, químicos e, em alguns casos, biológicos. A partir daqueles parâmetros, eu falo para o meu cliente qual o enquadramento que ele pode alcançar na venda do produto dele. Se serve para jardim, se serve para grama, se serve para flor, se serve para agrícola, né? E aí você dá a escala de venda. A diferença é que as pessoas não estudam o seu produto e não definem e não defendem o seu produto pela qualidade que ele tem. Então todo mundo fala adubo orgânico. Você já fez alguma análise? Não, mas como é que você enquadrou? Igual todo mundo. Essa não é a resposta. Quando você sabe o que tem, as propriedades que tem, você convence o mercado. Porque aí tem marketing, tem outros valores importantes, né? Quando você fala que é um material tratado por gôngulo, tratado por, que é pelo de cobra, apelido dele, com minhoca, ele tem outro valor agregado, porque tem outras propriedades. Então, muitas das vezes, precisa aprofundar um pouco numa qualidade do que o seu produto realmente é, e aí você consegue classificar isso no mercado. Então, existe sim. A resposta é, você sabe qual é o produto que você tem na mão? Aí você coloca no mercado. Pra você ter uma ideia, não vou identificar qual nem quem. Produtos que custaria 10 centavos aí para o mercado agrícola, 15 centavos, 20 centavos o quilo, tem gente vendendo aí a 90 reais por quilo. Muda bastante. Bem, é uma oportunidade de mercado. Exatamente. A Viviane, da cidade de São Paulo, da empresa EB Terra, faz a seguinte pergunta. O uso do composto orgânico facilita a absorção de nitrogênio pelas hortaliças? Se sim, como isso acontece? O composto, ele ajuda, não é só o nitrogênio, é que muitas das vezes as pessoas imaginam que o elemento que a planta precisa são os macronutrientes ou que popularmente as pessoas gostam de dizer o NPK, né? O nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macros mais o cálcio. Na relação com o solo, não são só os macros que são importantes, é a mesma coisa que falar que na nossa suplementação de alimento a gente só precisa de cálcio, ou só precisa de magnésio, ou só precisa de um elemento que a nossa saúde está equilibrada e está estável. Não, o solo também não funciona assim. Mas com isso dito, Fábio, eu quero dizer que o composto ajuda na absorção de todos os nutrientes. Ele é também um corretivo de solo, ele é um condicionador de solo, ele melhora o desempenho com o que a gente chama de capacidade de troca catiônica, quer dizer, ele retém o nutriente para a planta absorver melhor aqueles nutrientes.
Você não precisa pensar em adubar só com o composto orgânico. Ele pode melhorar o desempenho, dependendo da cultura, que não precisa abrir mão, de uma adubação formulada, junto com esse NPK. Mas se você, em vez de usar, exemplo, tá? 10 toneladas por hectare, aí um linguajar que muita gente entende, você vai usar 3 toneladas por hectare, porque o carbono, o composto orgânico com essa CTC melhorada vai melhorar esse desempenho de absorção. As pessoas usam o calcário para isso, mas no lugar do calcário você pode usar o composto, que além disso, que vai melhorar a mineralização, a absorção da planta desses minerais, vai melhorar a qualidade de retenção de água para usar menos água na irrigação, vai melhorar o desempenho de precisar menos minerais, porque a planta não precisa esse adubo formulado, a gente fala tecnicamente de alta solubilidade, quer dizer, ele se desprende, ele fica disponível para a planta imediatamente. A gente como pessoa, nós não precisamos das fibras de uma vez. A gente precisa comer almoço, janta, café da manhã, porque a gente vai se alimentando gradativamente e vai repondo gradativamente. A planta também é igual. Ela precisa das coisas escalonadas, dos elementos e dos minerais escalonados. E o composto orgânico permite que essa mineralização seja gradativa, o que a gente chama de baixa solubilização. Porque a planta, na medida que vai crescendo, ela vai buscando aquilo que ela precisa, seja água, seja minerais. Então, imagina que a gente consegue viver só de soro na veia? Não precisa só do soro, a gente precisa de se alimentar de uma coisa mais sólida, na medida que for evoluindo. E a planta também reage igualmente. Ok. O Felipe Gandolfi, da empresa Regera, de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Como o composto orgânico pode contribuir para a recuperação de áreas florestais queimadas? Recuperação de áreas degradadas, como queimadas, monoculturas, solos viciados? Eu sigo uma linha de pensamento de uma autora que hoje, infelizmente, é falecida. Ela veio a falecer, acho que tem 3 ou 4 anos, Ana Maria Primavera, que foi uma grande engenheira agrônoma da agroecologia, né? E ela fala da importância da gente enxergar, no caso do Brasil, o solo como um solo de clima tropical, de demandas e necessidades diferentes do que a gente está acostumado a copiar, cultura de adubação, de manejo de solo, como no clima temperado. Primeiro que a matéria orgânica lá, ela demora para se decompor, então a gente precisa trabalhar esse solo. Mas alguns solos são tão ricos porque são solos a partir dos minerais vulcânicos. O solo de clima tropical, como é o nosso, um pouco diferente na África, o nosso solo é onde sofreu muito desmatamento, onde sofreu muita exploração, e a fibra foi embora. Imagina que a gente está comendo e não tem mais fibra no estômago da gente. O que acontece? Aquilo fica cheio e o solo fica compacto. A matéria orgânica ou o composto orgânico, sabendo trabalhar ela na condição adequada desse carbono, inclusive eu estou dando até uma assistência técnica à qualidade de um composto de uma pessoa no Centro-Oeste, que é exatamente fazer as medições do carbono para melhorar como se fosse a fibra do nosso organismo, para reter mais nutriente, ser mais permeável, porque ele fica tão duro que a água da chuva ela bate e fica na superfície, e aí fica aquele mau cheiro de matéria orgânica podre, ou ele escorre levando para rios. Até o Vinícius comentou sobre rios poluídos, né? Acho que foi você que comentou, né, sobre rios. Então, quer dizer, a gente traz um desequilíbrio da natureza quando a gente escorre e não deixa a planta desenvolver. Segundo a Ana Primavera, o melhor solo é aquele solo permeável que a raiz possa buscar os seus nutrientes, possa se desenvolver para ter uma planta saudável. Mas para isso precisa ter um solo saudável. A matéria orgânica, o composto orgânico, dá essa estrutura, dá essa condição de melhor absorção, melhor desenvolvimento da planta. Pra você ter uma ideia, eu fiz um trabalho com a cana-de-açúcar. O único papel desse bagaço tratado era cobrir o solo, porque eu estava em regiões que mal chovia. A cana só desenvolvia no plantio porque esse composto que eu aplicava em superfície, ele protegia e dava água para a muda que estava a muda, né, que estava 60 centímetros abaixo do solo, e ele protegia e dava essa água,
e vinha o crescimento da cana. Então, a capacidade de melhorar a estrutura do solo fisicamente, proteger o solo de um composto é uma coisa que é imensurável. Ok. O Caio Souza Pires, de Florianópolis, Santa Catarina, da empresa Angatu. Qual a diferença em utilizar composto proveniente da compostagem em vez de fertilizantes químicos no plantio de mudas em projetos de reflorestamento? A gente comentou no debate anterior, né, que você consegue produzir sem o adubo químico, que nem ele falou, né? Mas você não consegue produzir sem o composto orgânico. Por quê? Aquilo é mineral puro que dissolve. A ideia é mineralizar para que a planta possa absorver e crescer. Só que se a raiz da planta não cresce, se a raiz da planta não desenvolve, ou se de alguma forma ela não germina, não adianta ter minerais. É a mesma coisa que dá, no caso de muda, você é uma criança que só vive de amamentação ou de líquido. Não adianta querer dar um pedaço de maçã, um pedaço de pera. Ela não vai se alimentar. Então, a necessidade do composto orgânico, ele traz benefícios para uma certa idade que você pode eliminar a adubação química, sem nenhum problema. Beleza. E o mesmo Caio Souza, ele pergunta: quais os cuidados ao se fazer um pátio de compostagem que receba apenas resíduos orgânicos domiciliares em florestas em áreas de preservação, como parques, por exemplo? Olha, aí é mais do que uma competência técnica, é legislação. Você tem que proteger, porque assim, é muito importante entender que a legislação existe para proteger quem não faz corretamente. Então, protege a natureza e protege o solo. Então, existem as legislações que fazem avaliações, inclusive os licenciamentos, ela está dividida em 3 fases do estudo do órgão licenciador, que é a licença prévia, instalação e operacional. Você tem que passar por essas 3 fases justamente para mostrar o seu interesse, o seu controle, entrega de documento, estudo do local, estudo do mercado, e você desenvolver o projeto corretamente. Se você não proteger isso minimamente dentro do que a própria legislação já está determinando o que tem que ser feito, não existe. Você pode trazer um impacto ao meio ambiente, como rios, como o solo, de ser um local improdutivo, uma água que não tem qualidade, então você não pode nem aproveitar ela. Então, mesmo em áreas assim, quando você mistura o resíduo urbano, que pode ter contaminação biológica, você pode contaminar esse meio, esse ambiente. Então tem que tomar cuidado. E vamos às 3 últimas perguntas do Vinícius Casselli. Acho que ele caprichou para você. Pois é, esse é um amigo, hein? Vinícius Casselli, que é diretor da Envimate, da cidade de São Carlos. A primeira pergunta dele é: hoje, grande parte das indústrias de celulose depositam lodos do processo em áreas e entendem que esse é um tipo de compostagem. Isso é compostagem ou simplesmente um aterro em vala sem cobertura? Olha, compostagem não é, que o processo da compostagem é um processo biológico de transformação. Eu tive em Portugal em 2018 prospectando a compostagem, né? E muita empresa estava de papel e celulose, uma grande empresa de papel e celulose estava descartando isso nos eucaliptais que tinham lá. E, coincidentemente, no momento desse período que eu estava lá, estava pegando fogo nas matas, espontâneo. Estava uma seca tremenda. Esse lodo é muito rico em fibra, muito rico em carbono, e a possibilidade de incêndio é muito rápido. E a gente só via fuligem cair sobre os carros como se fosse neve, flocos de neve. Então, o material nessas valas, ele só está desidratando. Ele não está passando por um processo controlado, manejado, de transformação biológica. Ele só está desidratando. E essa fibra desidratada, potencialmente ele tem uma flamabilidade muito alta. E aí fica muito fácil acontecer o que estava acontecendo lá em Portugal nessa época, né? E era uma época que a cidade do Porto estava recebendo essa interferência das queimadas.
muito interessante, que foi bem nessa fase. Então, achar que tratar lodo é simplesmente jogar nos quintais, jogar nos terrenos e está resolvido, não. Isso é descarte como se fosse lixo. Isso é um aterro a céu aberto. Isso não é tratamento. Né? Então, eu acho que tem muito mais fator econômico previsto do que técnica de achar que é compostagem. Outra pergunta do Vinícius. Lodo do processo de celulose pode originar um bom composto orgânico? Eu gosto muito de fazer compostagem com material rico em fibra e carbono. Ele é drenante, ele é pobre em mineral, mas você pode enriquecer muito mais fácil. O tempo de transformação, que é essa celulose, essas fibras, isso é manejo, isso é transformação. Eu tenho projetos de outros resíduos ricos em carbono que em 40 a 45 dias ele era pronto para jogar na área agrícola, com as propriedades físicas muito melhores do que um produto misturado com esterco. Então, é possível, deve ser feito e tem propriedades que, no caso do gerador, que é a própria indústria, né, que deve ter os seus espaços de produção da sua matéria-prima, ele traria uns benefícios de longevidade, quer dizer, ele estaria recuperando o patrimônio dele, dando longevidade com menor custo de preservação. E a última pergunta do Vinícius Casselli: o que as empresas de celulose precisam fazer para deixar de jogar seus resíduos em áreas e começar a fazer um composto orgânico para uso em suas florestas? Posso ser sincerão? Pode, claro, deve. Mais boa vontade de tratar o seu resíduo como gerador. Porque a oportunidade econômica, ele tem tanto, e existe gente fazendo, empresas fazendo, de ter um valor agregado e ter um retorno financeiro, como também de recuperação do seu patrimônio. Então, basta, porque ele ganha muito dinheiro. Então, a oportunidade de voltar esse fluxo em caixa, desculpa, é falta de boa vontade de querer, de olhar a longo prazo, de economia circular, porque dinheiro não falta, o que é diferente de muitos empreendimentos. Fica a dica, né? Então, conversamos aqui com o Tomita, que fez essas perguntas ao Tomita. Tomita, que é graduado e pós-graduado em Gestão e Tecnologias Ambientais, com ênfase em microbiologia ambiental. Mais de 30 anos de experiência em compostagem e consultoria agrícola na agricultura agroecológica. E também vai estar presente nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no segundo encontro de compostagem. Correto? Correto, Fábio. Olha, eu sou um parceiro da Envimate, mas mais do que a parceria que me atrai no evento, na verdade, é a formatação do evento. No primeiro ano a gente trouxe um grupo de palestrantes, e nesse segundo um outro grupo de palestrantes. E cada vez mais nós estamos enxergando que as pessoas estão interessadas em mais informações. Eu, pelo menos, não conheço um evento específico para compostagem. Normalmente os eventos são misturados. Exato. Né? Mas trazer a possibilidade da discussão, da troca, e o melhor, as discussões não são principalmente com quem é palestrante. O primeiro, por exemplo, a gente tinha a roda de conversa no almoço, no café da manhã, depois do evento, né? Então, esse evento foi muito importante porque as pessoas viram e enxergaram que não é só ele sozinho no mundo da compostagem. E tem informações técnicas que enriquecem, tem pesquisador. E nesse próximo, né, dando aí o spoiler, a gente vai estar com órgãos licenciadores palestrando, nós vamos estar com o pessoal de tratamento de lodo de grande escala, de tratamento de água e esgoto. Nós vamos estar com o Ministério do Meio Ambiente trazendo novidades aí para soluções urbanas, com legislação, com investimento e recurso público para isso. Então, assim, e estamos trazendo empresas comerciais para conversar e trocar e mostrar como eles estão atuando no mercado. Eles vão abrir um pouco o mercado deles. Então, para a troca de informações, eu gosto de dizer mais que a troca vai ser muito rica. Gratidão, Tomito, pela sua participação. Deixo aqui um abraço também ao Vinícius, a Rossana Baldanzi, que participou desse programa
especial sobre compostagem. E Vinícius, que está aqui ainda nos estúdios, dá tempo ainda de participar do segundo encontro? Então, só entrar no site da Envimat, que tem um link que vai direto lá para o segundo encontro técnico de compostagem entre os dias 20 e 22 de agosto, lá na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Esse episódio de hoje, então, contou com o apoio da Envimat e também da empresa Competec, que é uma empresa austríaca, representada desde 2020 pela Envimat. Agradeço a todos por ter acompanhado esse assunto bem específico sobre compostagem e até o próximo podcast. Soluções inovadoras em tecnologia para o manejo sustentável de biomassa, compostagem e processamento de resíduos. Envimat. Com o sucesso da primeira edição, é com grande entusiasmo que anunciamos o segundo encontro técnico de compostagem. Nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, a cidade de São Carlos, com apoio da Embrapa, será o palco da maior troca de conhecimentos sobre práticas sustentáveis e eficazes em gestão de resíduos. Durante 3 dias, os participantes terão uma oportunidade única de explorar os mais recentes avanços, desafios e soluções neste campo em constante evolução. A programação do evento inclui café da manhã, coffee breaks com buffet, almoços, jantares, muito networking e uma série de palestras ministradas por renomados especialistas nacionais e internacionais. Além de tudo isso, teremos um dia de campo que será realizado na Embrapa. Neste dia, os participantes terão a oportunidade única de acompanhar as demonstrações práticas de equipamentos e técnicas de compostagem. Junte-se a nós nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024 em São Carlos e faça parte desta iniciativa transformadora. Juntos podemos fazer a diferença na preservação do nosso meio ambiente e na construção de um mundo mais sustentável para gerações futuras. Inscreva-se agora! Segundo Encontro Técnico de Compostagem, transformando resíduos em recursos. Esperamos por você! Tecnologia é Envimat.